Você já parou para pensar como uma empresa que vende bastante, produz muito e trabalha incansavelmente todos os dias pode chegar no final do mês e não ter lucro? Ou pior ainda, é ela acreditar que tem lucro quando na verdade está perdendo dinheiro? Eu sou o Abimael e eu posso te garantir que o maior erro que eu vejo nas empresas em que eu atuo é a forma como definem e medem o seu preço de venda, que são os parâmetros da precificação. Em todas as empresas que eu atuei, eu vi a mesma situação se repetir. Os gestores, eles tratam a precificação de forma muito superficial e até rudimentar em alguns casos. Imagine a seguinte situação: um determinado colaborador, ele gasta 1 hora para produzir uma peça, um determinado produto. Se o valor hora desse colaborador é de R$10, implica dizer que aquele produto absorveu um custo de mão de obra direta de R$10, certo? Perfeito. Porém, o que os gestores ignoram é um detalhe crucial. Eles precisam voltar e medir para saber se aquele colaborador, ao longo do tempo, continuou praticando aquelas mesmas 1 hora para fazer aquela peça. Podem ter surgido diversas variáveis. E aí, com base nessa precificação equivocada, porque aquele gestor ele não voltou para medir se continuava praticando aquela mesma 1 hora, acaba que todo o modelo de negócio ele fica com uma margem de contribuição, com um lucro que é o EBITDA mal mensurado. A empresa ela acredita que está precificando bem, ela acredita que está precificando da maneira certa, porém, como ela não volta e não revê os parâmetros daquela precificação, ela acredita que tem um lucro quando na verdade não tem. E em muitos casos ela tem prejuízo. Quando eu chego e começo a mensurar, definir parâmetros de precificação, definir estruturas de produto e fazer as medições, eu sempre descubro que o tempo real ele é 2, 3 vezes maior do que o tempo estimado. Ora, se o tempo real ele é 2 vezes maior do que o tempo estimado, significa que o valor do custo que é absorvido por aquele produto, na realidade, ele é 2 vezes maior, 3 vezes maior. Isso implica dizer que existe um aumento significativo de custo que a empresa não considera quando ela define o preço de venda dela lá atrás. Para constar, eu citei o exemplo apenas da mão de obra direta. Mas dentro de um setor industrial, por exemplo, nós temos outros custos. Agora, dá para entender por que muitas empresas colocam, gastam, investem um volume vultoso de recursos no sistema produtivo e quando chega na ponta de toda a cadeia, de todo o ciclo operacional, que ela vai enxergar o valor percebido que deu de retorno, esse valor ele não existe, muitas vezes é negativo. E a empresa precisa continuar entrando em ciclos de rolagem de dívida, tomada de capital de terceiros,